Nós temos muita coisa para conversar nos próximos vídeos, mas antes a gente tem que discutir sobre o que é filosofia. Ou melhor, sobre o que não é filosofia. E depois desta conversa, eu tenho certeza que tudo vai ficar um pouco mais claro e distinto para que você receba todo o conteúdo que eu estou preparando para essa jornada de introdução à filosofia. Ok, vamos direto aos pontos. Ponto 1. Filosofia não é sabedoria popular. Muitas vezes confundimos filosofia com palavras bonitas, frases bem construídas, até conselhos interessantes. Mas a filosofia, desde os gregos, tem a função de buscar o rigor lógico, de formular perguntas para problemas profundos. E ela não é um amontoado de aforismos que soam bem aos ouvidos. O papel da filosofia, definitivamente, não é ser um acervo de ditados populares que ajuda as pessoas a refletirem. A sabedoria popular é importante, principalmente como cultura, mas isso não é filosofia. E não ser filosofia não significa que não é bom, que não é útil ou que é inferior. Não significa isso. Porém, não é porque tem um valor que é sinônimo de filosofia. Porque os fatos dizem por si só. Sabedoria popular não é filosofia. Sócrates não dava conselho. Ele obrigava o interlocutor a pensar a respeito. Ponto 2. A filosofia não é ideologia ou opinião. Notícias ou debates acalorados nas redes sociais, opiniões, ideologias. Muitas vezes essas coisas são definidas como filosofia, mas filosofia não é sobre defender um ponto de vista ou uma crença. Não é esta a função da filosofia, mas examinar os pontos de vista, questionar as bases e a coerências das teorias, investigar a validade dos discursos. Ter uma opinião forte a respeito de qualquer coisa não é filosofia. Proselitismo não é filosofar. Aliás, o papel da filosofia é o contrário. É exercer o uso da razão na crítica dos sistemas de crença. E anote aí no seu caderninho que há uma grande diferença entre a ideologia política e a filosofia política. E mais adiante, em outros vídeos, nós vamos falar a respeito. Que fique bem claro isso, temos de separar o que é opinião de filosofar, ou até mesmo de estudar filosofia. Kant não defendia opiniões, mas defendia o uso da razão para superar conceitos mal elaborados e sistemas fracos de crença. Ponto 3. Filosofia não é religião. Filosofia e religião têm pontos convergentes, como a busca pelo sentido da vida, mas os métodos são diferentes. Enquanto a religião parte da fé e, sobretudo, da revelação, a filosofia exige um questionamento crítico. A religião vai atribuir ao sobrenatural as suas respostas. E a filosofia vai buscar racionalizar tanto as suas respostas quanto as suas perguntas. Aristóteles, por exemplo, falava sobre ética sem atribuir a dogmas religiosos. Você vai encontrar filósofos que acreditavam em Deus? Sim, você vai. Mas ainda assim, os métodos desses filósofos visavam conseguir respostas racionais e não apenas revelações. Ponto 4. Filosofia não é ciência. Apesar das duas buscarem conhecimento, a filosofia questiona os próprios fundamentos da ciência. O que é conhecimento? O que é real? Há filósofos da teoria do conhecimento que foram além dos métodos científicos, justamente porque o objeto central deles não era o mesmo objeto da ciência. O trabalho de Popper, por exemplo, demonstra como a filosofia questiona as próprias limitações da ciência. Ainda que nós nos referimos à filosofia como ciência primeira, de fato ela não é ciência. 4 pontinhos claros para você? Filosofia não é sabedoria popular, filosofia não é ideologia ou opinião, filosofia não é religião e filosofia não é ciência. Assim fica definido para esse canal que filosofia é a busca sistemática do saber, questionando as bases do pensamento, da moral, da ciência, da existência e do próprio discurso. E a função dos vídeos desse canal é alimentar esse desejo de conhecer não somente as respostas dadas pelos filósofos, mas observar como eles elaboraram as perguntas. E agora que está claro de qual filosofia este canal trata, eu desejo que coincida com as suas expectativas. Mas se ainda não ficou claro qual o rumo que este canal vai tomar, você pode clicar no vídeo que vai aparecer no final deste vídeo, onde a gente conversa sobre o que é uma pergunta filosófica. E depois de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que não vai sobrar dúvida nenhuma. Bom, é isso e nos encontramos até breve.